Shalom, meu nome é Juliano, sou crente em Yeshua, sigo as tradições judaicas. Então eu quero deixar aqui uma mensagem como um servo, um Talmid Shaleshu, um discípulo de Yeshua, Jesus, acerca de Yom Kippur, essa festa, essa Hag. Pois bem, eu quero deixar, primeiramente, o que essa festa pode trazer de bom para mim? Ela pode me ajudar a andar em santidade? Ela pode me ajudar a servir ao Mashiach, amando meus irmãos e amando ao Eterno, nosso Deus, o Criador? Então vamos transcorrer por esse tipo de pensamento. E se ela estiver fora dessa finalidade, realmente eu não precisarei cumpri-la, né? Pois bem, uma das coisas que eu quero falar é que alguns líderes, eles colocam que as moedim, as hagim, a solenidade, as festas de Deus, elas são para os filhos de Israel. Ken, sim, é para os filhos de Israel, os Bnei Israel. Então, mas quem é Bnei Israel? Ao qual os textos sagrados nos exemplificam. Vamos lá. Os Bnei Israel é muito interpretado como apenas os descendentes das 12 tribos, os judeus, né? Mas é que eles vêm ganhando algumas nomenclaturas, né? Por último, depois que o reino é dividido em reino do norte e reino do sul, todo aquele que ficou do lado de Yehudá, que é o reino de Judá, e não apenas descendentes da tribo de Judá, mas judeus de outras tribos, também foram chamados de judeus. Tá? Até então eles não recebiam essa nomenclatura. Hoje, todo descendente, seja de qualquer tribo, ele será tido como um Yehudi, um judeu. Mas antigamente não era assim essa nomenclatura. Vamos lá. Então, Bnei Israel, quando em Levítico 23, né, e outras passagens nós temos essa expressão, não apenas os descendentes das 12 tribos, mas vemos que quando o Eterno ele tira o povo da Eretz Mitzray, da terra do Egito, e leva, né, para Midbar, para o deserto, não vai apenas os descendentes das 12 tribos, não apenas os, colocando aí entre aspas, os judeus, mas sim povos de outras nações. Tanto é que a primeira festa celebrada é Pessa, Páscoa, e ele dá mandamentos concernentes a estrangeiros e a estranhos também. O estranho não deve participar, porque ele é estranho à festa, ele não conhece as regras da festa. Mas quando ele passa, ele adentra a aliança, ele vai conhecer as mitzvot, ele vai conhecer a história do povo e do Eterno, esse Deus, ele vai entender, ele vai tomar essa decisão de querer ou não ser parte desse povo. Então ele pode sim ser parte dos Bnei Israel, como um gentio, ou como outros gentios adentraram, né? Até mesmo dentro da genealogia. Yeshua tem gentios na sua genealogia. Então, ele passa a ser um Bnei Israel também, que não é apenas os descendentes das 12 tribos. Então, Pessa não é dada apenas para o judeu, como erroneamente colocam. Né? Assim como as festas, né? Vou colocar aqui uma passagem, está em Levítico 23, no verso 21. Eu esqueci de deixar na minha Bíblia judaica aqui, mas abri quase em cima. Aliás, abri em cima, Kaf Gimel. Verso 21. Que fala que nesse mesmo dia fareis uma convocação. Essa será para vós uma assembleia santa, uma congregação, um ajuntamento, né? Como se fosse um encontro solene, santo, em santidade a Hashem, né?
e não fareis nenhum trabalho, é lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Então não é uma festa apenas para ser seguida na Eretz Mitzrayim, Eretz Israel, tá? Mas onde quer que habiteis é uma festa perpétua. Pois bem, Yeshua, como diz em Yohanan, no Evangelho de João, falando acerca de Yeshua, fala que todas as coisas foram feitas através dele, nada foi feito sem ele. Então sabemos que na outorga da Sheret Hadvarim, que é das palavras que são os ditos de Deus ao povo, que entra como mitzvot para se cumprir numa vida santa, numa comunidade, né, santa, a Hashem fazendo parte desse povo. Então Yeshua ele concorda, escrito essa mitzvah como perpétua, para ele falar que não precisa mais, que agora nele todas as coisas se cumpriram. Então é algo a se pensar, ok? Então o Perek Kaf Gimel Pasuk Kaf Aleph é o Kraptend Bet Setsem Hayom Hazeh Mikra Kodesh Adonai Lachem Kol Milchet Avodalo Ta'asur Hukat Olam Bechol Moshivateihem Ledodoteihem. Então, essa expressão que eu quero pegar para vocês, então vou chamar um Hukat Olam. Então, um Hukat Olam é um Hukat, é não como um mitzvah, o Hukim, né? O Huk é aquele mandamento que o Eterno te dá, você não entende. Mas tem algo, um sod, tem algo por detrás, uma revelação que apenas o Eterno. Tem um salmo que diz que a glória do Eterno é ocultar as coisas, e a glória dos reis, que não é qualquer parte, né, da sociedade, não é qualquer pessoa. A glória dessas pessoas é desvendar, correr atrás desses mistérios, né? Então o Sod, ele está por detrás do Hukim, do Hok, tá? Então os Hokim é aquilo que o Eterno nos dá e não entendemos, né? Então para que vamos fazer isso, né? Que é acerca das festas da semana, dá ali esses Hokim que não entendemos, né? Então muitas coisas também nós não entendemos desse mundo, como que as coisas funcionam, de onde surgiu toda a matéria, né? O ex nihilo, que é surgir do nada. Como é que a nossa mente não comporta esse tipo de pensamento, realmente? Então, do nada apareceu tudo. Então, de onde veio toda a matéria? Ou sempre existiu a matéria? Nunca teve começo? Então, nossa mente ela não consegue ter esse tipo de suportar esse tipo de conteúdo, de amplitude para podermos pensar. Então o Hulk ele está envolto nisso, né? O Hulkin. E aqui essa festa ele falando é um Hulkatsulam, né? Ledovador, né? Geração em geração para os seus descendentes, as próximas gerações, né? Pois bem, então o Eterno ele errou em falar que é um mandamento eterno, sendo que Yeshua, segundo certos pensamentos, ia anular isso. Então, como devo pensar, como devo interpretar, qual é a maneira correta de interpretar essa mitzvah, esse Hok, né? Aqui. Então, as moedim, as solenidades do Eterno é mandamento eterno para ser cumprido não apenas para o judeu, mas como
expliquei, os filhos de Israel são aqueles que adentram a aliança, conhecem as mitzvot do Eterno. Dentro disso, o mais importante de toda a Torá, de todo o judaísmo, é cada indivíduo ter um relacionamento, conhecer o Eterno. A primeira da Sheret Devarim, ou a Sheret Hadeibrot, seja como for, uma está no feminino, outra no masculino, mas todas as duas são válidas. A Sheret Hadevarim, o primeiro dito, né, do Eterno, Anohi Adonai, Asher Hotziethem, Eretz Mitzrayim, Bebeit Avadim, que é da casa dos escravos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da Eretz Mitzrayim, né? Te tirou da terra do Egito, e da Beit Avadim, que é a casa dos escravos, da escravidão. Então, quem que é esse Deus, né? Fala no rim, mas quem é você? Uma pessoa para te falar Ani, Anohi, Adonai, quem que é você? A pessoa tem que falar diretamente com você. Ou então, se você for conhecer a pessoa na terceira pessoa, por exemplo, a pessoa falar ele, né? Não eu. Eu sou, né? Lembrando aí que no hebraico, né, não usamos o verbo ser no presente para indicar para o homem, né? Para indicar uma pessoa, ele é usado apenas para o eterno. Pois bem, então a primeira das Asheret Hadevarim, que é as 10 palavras, o pronunciamento de Deus em Êxodo 20, tido como os 10 mandamentos, é conhecer a Deus. Ou você consegue amar alguma coisa que você não conhece. Então, para amarmos, temos que conhecer. Amém? Então, primeiro, entra com uma mitzvah das primeiras mitzvot, que o Eterno dá ao povo, sendo judeu ou estrangeiro, conhecer a ele. É o principal. Yeshua, ele usa algo para explicar e fala Ani Haderet Haemet Ve'Hachaim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, em toda a Torá, em todo o Tanar e da Brit Hadashah, em toda a Bíblia, o homem só consegue se conectar a Hashem através do Mashiach, Yeshua. Isso não é algo que ele dá como novo. Yeshua está presente na literatura judaica, né? O Mashiach está presente nos textos, no relacionamento entre Deus e um homem, desde Adão. Ok? Então, nós vemos que para conhecer a Hashem, não há como não ser por meio do seu Mashiach, né? Nós vemos ali aquele que vai à frente de Moshe, que é o anjo das faces. Então, os textos em hebraico trazem um conhecimento, né, bem profundo, né? O Sod ali é maravilhoso. Então, apenas lendo profundamente os textos em hebraico para a gente poder entender isso. Amém? Então, em Yeshua, quando ele vem, na Era Comum, ele vem ensinar. Eu vim resgatar o que se havia perdido. Ele vem resgatar isso e trazer novamente um modo do ser humano se relacionar. Nós temos ali a situação do templo corrompido, Roma governando sobre Jerusalém, sobre Jerusalém, o sacerdócio dentro do Beit HaMikdash, lá do templo, corrompido, né? Pessoas que não estavam aptas, assim como Shaul, né? Ele foi escolhido como rei, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus como David, e por isso David Hameler, ele é colocado como pai, né? Yeshua se refere como filho também, um descendente de Davi, vindo da linhagem de Davi, um rei, um reinado que seria também como o Kat Olam,
né, um mandamento perpétuo, uma solenidade perpétua para o povo. Então, nós temos isso, amém? E Yeshua, ele não vim abolir, né? Mateus 5,17, mas vim trazer a plenitude, vim plenificar ou algo relacionado ao ministério de Yeshua na terra. Eu vim vos ensinar como viver a Torá. O que é a Torá? Eu vim ensinar o que é a Torá, porque os rabinos, ele cita erros nos ensinos dos sacerdotes. Ele fala um ensino que ele coloca como bom, é dos fariseus, né? Eles são os escribas dos fariseus, estão assentados na cadeira de Moshe. Então ele não dá, ele reconhece a legitimidade dos ensinos dos fariseus, dos escribas ali. Eram pessoas, tinha a classe hipócrita, também não podemos tomar o todo pela parte, né? Como hoje os religiosos, tipo, religioso é bom, nem todo religioso é bom, nem tudo que está nessa seara aí é trigo, tem joio no meio, amém, é profecia, quem dera que fosse diferente, todo mundo se tornasse trigo, né? Seria bom, eu queria que fosse assim, mas não é minha vontade que prevalece. Então, Yeshua, ele denuncia isso e veio trazer novamente o ensino que os profetas falaram. Ele explica isso muito bem, fala perseguir os profetas, os verdadeiros profetas. E ai de vós, que se falarem bem de vocês, tratarem bem, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há conciliação entre Deus e Baal, né? E Baal-Zevuv era uma entidade que eles falavam que expulsava, sim, há uma prática, né, de expulsar demônios, usando essa parte oculta, que seja como for, que você queira chamar satanismo, macumbaria, magia negra, seja como for, é uma prática do ocultismo, né, que usa dentro da própria hierarquia desses seres um maior que expulsa, não é que expulsa apenas, né, toma um lugar daquela entidade e apenas possessão. Não há verdadeiramente uma libertação. Por isso que ele veio para libertar. Amém? Então, Yeshua é a nossa capará, ele nos liberta, né? E essa festa, eu posso, como um discípulo de Yeshua, Jesus, um gentil pode festejar, cumprir essa mitzvah. Hoje em dia é um dia de arrependimento, de se humilhar diante de Deus, que diminua eu para que ele cresça, né? E pedir perdão, né? Caparar, espiar os nossos pecados, essa limpeza. Precisamos, e Yeshua ensina isso. Se eu não perdoo meu irmão, se eu não perdoo aquele que me fere, como é que eu quero que Deus me perdoe? Né? E quantas pessoas no nosso meio, como noivo, como corpo de Cristo, estão magoados, estão feridos, ferem. Aquele que fere, que fala mal porque está ferido. Aquele que está curado, ele cura, ele leva cura para as pessoas, mas aquele que está ferido, ele fere também. Então, quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas precisam liberar perdão? Eu quero aproveitar da minha parte aqui e aquele que estiver assistindo, se algo tem contra mim, eu já peço perdão. Precisamos liberar, né, a ação, essa dinâmica, né, que traz luz ao mundo. A luz ela não vem por algo estático, ela vem por dinâmica. E acender a luz do eterno é essa dinâmica, é falar, é agir, é fazer, é ir. Né? Por isso que a emuná, a fidelidade, a fé, sem obra, ela é morta, porque ela não produz luz. Ela é aquela luz que Yeshua ele explica. Se a luz que há em ti for trevas,
Então eu engano, eu acho que eu estou servindo ao Eterno, eu acho que eu estou cumprindo mitzvah, eu acho que eu estou fazendo a coisa correta e não estou. Eu estou apenas perdido no meio de uma religião, perdido no meio do caminho, né? Mas se eu sou aquela terra que é boa, a semente cai e produz frutos. E isso, né, não apenas morre, é dinâmica. Então isso produz luz em mim. Então, será que eu não preciso disso? Ah, mas todo dia é dia de perdoar. Mas quantas pessoas, eu libero perdão, mas não, né, correm atrás. Então, hoje é um dia para reflexão, para meditação, introspecção, que exige de nós refletir no que fizemos, pedir perdão a Hashem por nossas averot, por nossas transgressões, nossos pecados, né? Por tudo aquilo que falamos, agimos, pensamos, aquilo que fazemos mesmo sem saber que estamos cometendo uma haverá, e fazemos isso involuntariamente, conscientemente, e precisamos desse tempo para refletir. Será que Yeshua não ensinou nada sobre isso? Sobre parar, perdoar, olhar para dentro de nós, refletirmos quem que nós somos. Eu estou servindo a Deus realmente? Ou estou apenas perdido no meio de uma religião, no meio do caminho, só aquela semente que se perdeu no meio do caminho e não está dando fruto? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, será que essas palavras não têm valor? Então, eu creio que hoje, Yom Kippur, né, é um dia de capará, um dia especial, que não foi o homem que deu, foi o próprio Eterno, como um mandamento perpétuo, né? Olam para sempre. E eu não creio que o Eterno ia falar isso sabendo que Yeshua ia anular, então não seria perpétuo, não faria sentido. Então por isso que eu creio que nós, como discípulos de Yeshua, sendo judeus, né, ou gentios, dentro da aliança, dentro do povo de Deus, como em Efésios 2,19, você não é mais forasteiro nem estrangeiro, é co-cidadão de um único povo. Eu creio que nós devemos nos humilhar diante de Deus, fazer esse jejum, né, essas 24 horas, sem água, sem comida, sem, né, o costume, não se lavar, não escovar dente, não passar perfume, é algo para afligir a alma, né, o que pudermos fazer, refletir nos maus comportamentos e na falta dos bons. Pecamos não só por aquilo que fazemos, mas pecamos por aquilo que deveríamos fazer e não fazemos, né? Quantas pessoas estão perecendo e o que eu estou importando? Estou importando em conquistar bênçãos, ou ser bênção para esse mundo, ser uma boca que traz o reino de Deus em orações, ser uma mente que medita nas mitzvot da Torá, a própria Torá, e não fica perdido nesse mundo, porque a cabeça vazia oficina de Hassatã mesmo. Quando como nos deixamos inertes, né, ser levados pela vida, pelas coisas, quando não tomamos as rédeas das coisas e colocamos essas coisas em práticas, que é a Torá, que é a vida, né, é a árvore da vida para quem nela se apega, nós somos levados por essa correnteza maléfica mesmo, que leva o homem para a ruína e para a perdição. Então, a humilhação, o Eterno me fala em Isaías 58, ele não quer apenas um dia, né, para um homem se humilhar, para jejuar, não é um dia apenas, mas é um treino. É melhor do que não ter nenhum dia de humilhação. Então, de ir atrás dos nossos irmãos, daqueles que falamos algo que o constrangiu, e daqueles que nos constrangiram, e liberar esse perdão e pedir perdão. Que somos falhos mesmo, reconhecer isso em nós. Então, sendo que diante dos anjos, diante de Deus, até os anjos têm falhas, quem sou eu
esse pequeno pedaço de barro, muito falha. Então, desligar, peço perdão a todos em nome de Yeshua e quero liberar perdão a todos também que me afligir de certa forma em nome de Yeshua. Então, Hag Sameach, essa é uma coisa bem contraditória, né? Não um dia de se alegrar, mas um dia de se humilhar, de jejum, como dizem em Joel, que devemos humilhar com os corações também, com jejuns, verdadeiramente toda a nossa alma. Então, um dia especial para nos aproximar de Deus e ser escritos no livro da vida. Esse livro que fala em Apocalipse, na Brida Hadashah, na cultura judaica, ele existe há muito tempo. Então, que todos sejamos escritos e selados em nome de Yeshua HaMashiach. Ele é nossa capará, ele é a peça principal desse dia. A lei não é anulada. Se eu falar que não preciso da lei de trânsito, eu não preciso de carteira de motorista. Logo, então, se eu falo que a lei foi anulada, eu não preciso de Yeshua. Então é hoje que eu mais preciso dele. Eu tenho que buscar ele mais do que nos outros dias, muito mais hoje, me esforçar. Então é uma época especial, né? Nos outros dias eu esforço sim, mas não terei a oportunidade de esforçar como hoje, né? E como é dado dentro da mitzvah, do mandamento, não fazer a obra, então se voltar totalmente para essa mitzvah, de se arrepender, um dia de jejum, um dia inteiro. Então, que dia que nós tiramos 24 horas para nos aplicar totalmente a isso? Então, é necessário um dia para isso, para que nos outros dias também eu tenha essa porção e lembre desse dia, né? Zikaron, as festas são como memorial para que eu preciso disso todo dia, para que eu preciso não cometer essas falhas, para que no próximo Yom Kippur, todos os dias eu tenho cumprido minha tarefa direitinho, né? Chegar e ter a bênção que é estar perto do Eterno, ter a presença dele nos nossos meios, nas nossas vidas, e ter ele como rei, regente da nossa história. Amém. Então, sejamos escritos e selados. Eu quero deixar também essas palavras que sempre no final das leituras, né, dos livros, falamos. Hazak, Hazak, Benite, Hazek. Força, força. E que nos fortalecemos, né? Nos fortalecemos uns aos outros em um só espírito, um só coração, num só espírito, um só povo, a um só Deus. Amém? Então, que Hashem continue vos abençoando, no nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.